A graça e a paz estejam com a igreja nesta manhã, no nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Santo Espírito, recorremos ao Senhor neste momento de pregação da Tua Palavra, Senhor, de leitura, de explicação e de aplicação do texto, Senhor. Santo Espírito, precisamos do Senhor para compreendermos a Tua Palavra e vivermos por meio dela. Nos ajude. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler, por favor, capítulo 4 de Filipenses, versículo 2 e versículo 3. Filipenses 4, versículo 2 e versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amada igreja, este texto que está diante de nós nesta manhã nos apresenta um problema vivido pela igreja dos Filipenses, que chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo. E o que Paulo fez? A escrita destes dois versículos revela 3 pontos sobre como o apóstolo Paulo lidou com este problema lá em Filipos. E eu separei este texto em, portanto, 3 pontos. O primeiro ponto é identificando o problema, no versículo 2. O segundo ponto é tratando o problema, no versículo 3. E o terceiro ponto é evitando o problema. Você vai identificar no finalzinho do versículo 3 esse terceiro ponto. Identificando, tratando e evitando o problema. Contudo, tem algo que eu preciso dizer antes de nós adentrarmos no problema. Eu preciso dizer para você que a igreja dos Filipenses, a igreja lá em Filipos, não era uma igreja problemática, não era das piores igrejas. Pelo contrário, a igreja dos Filipenses era uma das melhores, por assim dizer. Ela era exemplar em muitos aspectos, comparando com outras igrejas que o apóstolo Paulo plantou e ele teve que lidar através de ensino presencial ou por escrito, e não somente ensino, mas exortação, uma disciplina firme. Por exemplo, a igreja dos Coríntios, quem sabe foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo, e de fato os corintianos são complicados mesmo. A igreja dos Gálatas também deu trabalho ao apóstolo Paulo. Mas essa igreja que nós estamos estudando, ou melhor, esta carta para a igreja dos Filipenses, essa carta que foi endereçada aos Filipenses, essa igreja não era uma igreja problemática, ela tinha muitas virtudes. Mas nós precisamos, com certeza, ter a convicção de que tinha problemas em Filipos. Nós não podemos dizer que a igreja dos Filipenses era uma igreja perfeita, que não tinha problema nenhum. Por quê? Porque nunca existiu e nunca existirá uma igreja perfeita. Nunca existiu e nunca existirá uma igreja perfeita. Se você está nessa igreja, você, ao entrar por aquela porta, tem que ter a convicção, ou já teve a convicção de que aqui é o lugar onde se reúne pecadores, e tendo pecadores aqui, consequentemente haverá problemas. Onde tem pecadores, tem problema. Por quê? Porque a natureza humana imperfeita e pecaminosa é a causa fundamental dos conflitos e das dificuldades nos relacionamentos, por exemplo, na família, na igreja, no bairro, no condomínio, na escola, no trabalho, na faculdade, na sociedade, no mundo. Onde tem gente, onde tem pecador, tem problema, porque a natureza pecaminosa, ela é produtora, ela é fonte de conflito. Não pense você que dentro de você existe um poço de bondade, um poço de alguma coisa, maravilhosa, que onde você chega, os problemas são resolvidos. Pelo contrário, dependendo da sua situação, você chegando, piora. Essa é a nossa natureza. Onde tem pecadores, tem problemas. Logo, havia problemas na igreja dos Filipenses. E um dos problemas notórios
era o relacionamento desarmônico entre alguns membros daquela igreja, especialmente a discórdia entre duas irmãs. E Paulo ele busca corrigir então este problema fazendo algo incomum em seu ministério. Você não vê com frequência o apóstolo Paulo fazer o que ele fez aqui aos Filipenses, especialmente no capítulo 4, no versículo 2 e no versículo 3. Ele cita expressamente os nomes das pessoas envolvidas no problema. Ele cita explicitamente para chamar essas duas irmãs ao arrependimento. E o fato dele destacar abertamente esse conflito entre estas irmãs justifica-se porque era um problema que provavelmente estava se estendendo por algum tempo. Quem sabe o apóstolo Paulo já tenha orientado os irmãos, já tenha feito uma primeira exortação ou uma segunda exortação, tinha dito, olha, o problema persiste e o problema continuou. Quem sabe justificou então o apóstolo Paulo ter que abrir para todo mundo saber o problema que estava acontecendo entre essas duas irmãs, deixar explícito isso, porque esse problema estava afetando o bom andamento da igreja. E o apóstolo Paulo precisava tratar isso. E já de início eu trago uma aplicação importante. Nós já vivemos num mundo briguento demais. Nós já vivemos num mundo desarmônico demais. Nós já vivemos num mundo mau demais, que está mergulhado em discórdia, em conflito. Agora, na igreja do Senhor, que recebeu o Espírito Santo e a bênção da unidade, e tem todas as ferramentas possíveis para preservar esta unidade, permanecer e patinar em um problema como esse não faz sentido algum. No mundo até que é normal esse tipo de coisa acontecer, mas na igreja do Senhor, desarmonia, discórdia, briga, contenda não é comum. Portanto, o apóstolo Paulo teve que tratar desse problema. Por isso, Paulo, ele repete aqui em 4, 2 e 3, o que ele já tinha dito de forma geral, de forma sem identificar as pessoas envolvidas, ele já tinha escrito no capítulo 2, abra lá comigo rapidinho, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, nós já estudamos essa passagem, que nós vimos 3 pontos importantes ensinados pelo apóstolo Paulo em 2, de 1 a 4, que são unidade, quem se lembra? Unidade, humildade e altruísmo, repito, unidade, humildade e altruísmo, lá em 2, de 1 a 4. Vamos ler rapidinho? Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, nesse versículo 1 Paulo está dizendo assim, ó, se há, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, existe isso no meio de vocês, tudo esses 3 pontos, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, e há de fato tudo isso. Versículo 2, então completem a minha alegria, deixem a minha alegria maior, eu quero ficar mais alegre com vocês. Como? Tendo o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo modo de pensar. Ou seja, se o apóstolo Paulo escreveu isso, é porque não estava havendo um mesmo modo de pensar. Tenham o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Mas agora, especificamente com relação à discordância entre essas duas irmãs, Paulo ele faz um claro, um explícito e um definitivo pedido. Parece que o apóstolo Paulo fala, de uma vez por todas, versículo 2, do capítulo 4, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Perceberam o peso da palavra do apóstolo? Perceberam que agora, de fato, ele quer resolver o problema, quer pôr uma pedra em cima disso. Meus irmãos, parem para pensar no seguinte, essa carta, ela não foi uma carta endereçada a uma pessoa específica, como foram as cartas endereçadas a Timóteo, por exemplo, como foi a carta endereçada a Tito, como foi a carta endereçada a Filemon, que
ao receberem essas cartas, por exemplo, Timóteo, Tito, Filemão, Paulo endereçou para essas pessoas e eles então leriam a carta, compreenderiam o conteúdo e aí sim disseminariam o conteúdo, espalhariam o conteúdo, mas primeiro passaria por eles. Porém, essa carta dos Filipenses é uma carta pública, é uma carta que deveria ser levada por Epafrodito e ela deveria ser lida publicamente num culto público, e não somente uma vez, mas repetidas vezes, para que a igreja compreendesse o conteúdo teológico da carta, conteúdo teológico e conteúdo prático, ético que a carta continha, e a partir daí, a partir da leitura, a igreja tinha que entender e praticar as ordenanças do apóstolo através de sua escrita. Portanto, era uma carta para ser lida num culto. Aí você imagina que a carta, chegando em Filipos, a igreja toda reunida, todo mundo sentado, esperando, quem sabe, um presbítero da igreja ler a carta, primeira mão, inédita. Evódia está aqui, Sinti que está ali. Perceberam o ambiente? Entenderam o momento? Evódia aqui, Sinti que lá. E aí um presbítero pegou a carta, naquele trecho da carta, peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Eu imagino que nesse momento Evódia e Sinti que devem ter ficado vermelhas de vergonha. O apóstolo Paulo citou o nosso nome. Ele está falando duro com a gente. Ele está disciplinando a gente publicamente. E quem sabe elas abaixaram a cabeça e ficaram com vergonha naquele momento. Paulo, ele intervém através de sua escrita para identificar o problema que poderia rachar a igreja. Parece que não, mas esse problema poderia causar um problema seríssimo na igreja. E um racha, quem sabe. A discórdia entre duas irmãs estava afetando a unidade da igreja. Se elas fossem casadas, por exemplo, os seus maridos, quem sabe, não estavam se relacionando bem. Pararam para pensar nisso? Se elas tivessem filhos, por exemplo, os filhos de uma não brincavam com os filhos da outra. Se essas irmãs tivessem um núcleo, um grupo de amizade mais próximo, quem sabe uma formaria um grupo oposto ao grupo da outra. Perceberam? Olha o tamanho do problema. E tendo dois grupos opostos formados na igreja, a divisão está instalada. Entenderam esse versículo? Porque da cirurgia do apóstolo Paulo em sua escrita, porque precisava ser resolvido esse problema de uma vez por todas. Paulo então ele identifica e ele busca solucionar o problema com sabedoria, justamente para quê? Para preservar a unidade dentro da igreja. E por que preservar? Porque eu não disse criar, mas preservar, porque o mesmo apóstolo Paulo ensinou e escreveu aos Efésios que a igreja já tem unidade pelo Espírito. Abra lá rapidinho comigo, capítulo 4 de Efésios, 4, versículo 3. Efésios 4, versículo 3. Veja o verbo que o apóstolo usa aí escrevendo aos Efésios. Fazendo tudo para preservar, não para criar, não para estabelecer, mas fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, a minha e a sua responsabilidade não é criar. A minha e a sua responsabilidade não é produzir unidade em um lugar que não existe unidade. Não. A unidade na igreja já existe, porque ela foi estabelecida pelo Espírito Santo de Deus para a igreja. A igreja ela é formada como um corpo uno de Cristo. A unidade já existe. A nossa responsabilidade como membros desse corpo é nos esforçarmos por
preservar essa unidade, manter essa unidade que o Espírito já estabeleceu na igreja, que é o corpo uno de Cristo. O corpo de Cristo já é formado por seus membros, a videira já é formada com os seus ramos. Não é o corpo, ou seja, quem sabe o esqueleto do tronco, que a partir daí o braço se liga, o outro braço se liga, a cabeça se liga, o pé se liga, o outro pé se liga, a perna... Não. O corpo já está uno. O que acontece muitas vezes é que um membro quer se desligar do corpo através de uma pretensa divisão. É isso que acontece. Mas o Espírito já garantiu, já criou, já estabeleceu a unidade na igreja, no corpo de Cristo. Nós precisamos manter essa unidade. Você já pensou se sua mão falasse para o braço: eu não quero mais fazer parte do corpo, estou fora, saiu fora? Isso acontece? Não, o membro está ligado no corpo. Se o membro estiver fora do corpo, ou buscar se dividir do corpo, ele morre. Morre. Portanto, a unidade já existe, nós precisamos preservar. E com muita sabedoria, o apóstolo Paulo ele escreve com imparcialidade, chamando a atenção para cada uma dessas irmãs envolvidas. Ele não usa de parcialidade, ele não tem o desejo, e na escrita ele deixa bem claro isso, de mostrar que eu acho que Evódia tem razão, hein? Você não vê ele escrevendo isso. Ele é imparcial ao escrever. E a tradução aqui para o português é bem fiel ao original grego, repetindo aqui o verbo pedir, ou em outras versões o verbo rogar. Tanto na NAA, que eu sigo a exposição nela, tem o verbo pedir, peço, peço. Tem a ARA, por exemplo, é rogo, rogo. O verbo rogar é esse pedido com insistência e com muita ênfase. Com muita ênfase. Sabe quando você fala para o seu filho, depois de tanto você falar para ele, não deixar o tênis fora do lugar. Aí você está, assim, sobrecarregada ou sobrecarregado disso, e você fala assim para ele, de uma vez por todas, eu vou pedir para você, pelo amor de Deus, bota esse tênis no lugar. Isso é um rogo. É um pedido com muita insistência. Por isso que o apóstolo Paulo ele usa esse verbo. De fato, é esse pedido mesmo. E por que Paulo faz isso? Porque ele não está investigando para ver quem que era a culpada, quem que iniciou a discórdia. Paulo não chama as duas e fala, ou escreve dizendo assim, Evódia e Sintique, quando eu chegar aí eu vou querer descobrir quem começou a briga. Ele não está interessado em investigar o problema. Paulo ele chama as duas e ele não privilegia uma em detrimento da outra. Ele chama as duas para que as duas, independentemente de quem tenha começado as discordâncias, elas busquem tratar as diferenças tendo o mesmo modo de pensar no Senhor. Tenham o mesmo modo de pensar no Senhor. Irmãos, isso é sabedoria na condução de um problema sério como esse. Sabedoria. Ele não joga gasolina no fogo. Ele não atiça mais divisão. Ele, com sabedoria, usa as palavras certas para não privilegiar uma em desfavor da outra. E isso, quem sabe, aumentaria a fenda da discórdia, a brecha ou o vão da discórdia, que quem sabe, dependendo da palavra que Paulo usasse ali, favorecendo uma em lugar da outra, elas se distanciariam mais. Uma se inflaria e no meio da igreja talvez falasse assim, tá vendo, o apóstolo Paulo concorda comigo. Mas Paulo não usa de palavra alguma para privilegiar uma em detrimento da outra. Ele é imparcial. Ok, Paulo então ele identifica as irmãs discordantes, as irmãs que estavam convivendo com essa desarmonia, só que Paulo ele não deixa claro, ele não identifica qual foi o motivo da discórdia. Você fica ali, quem sabe com um pote de pipoca querendo saber. Eu queria saber o que estava acontecendo com elas. Mas Paulo não mostra. Paulo não revela o motivo da discórdia. Essas duas irmãs elas não estavam concordando com algo. Havia algum tipo de desentendimento entre elas. Nós não sabemos o que era. Só que Paulo ele não explicita esse desentendimento. E por que Paulo não revela o assunto da discórdia, o motivo do desentendimento entre Evódia e Sintique? Porque as diferenças
na maneira de pensar entre elas, porque era assim a diferença na maneira de pensar. Isso você pode concluir por quê? Porque o texto te mostra que Paulo diz assim, tem o mesmo modo de pensar, então elas não estavam tendo o mesmo modo de pensar. Ok, as diferenças na maneira de pensar entre elas eram, para Paulo, secundárias e periféricas, não era um motivo fundamental. Não estou dizendo que o apóstolo Paulo relevou o problema delas, falar, mas também, né, poxa, eu sou mais maduro que vocês, né, eu na época de vocês não fazia isso, no tempo de caminhada de vocês não fazia. Não, Paulo não desdenha do problema delas, não é isso. Paulo leva muito a sério o desentendimento, o desacordo de pensamentos entre elas. Mas na maneira de Paulo ajudar essas irmãs a resolverem o problema, Paulo, ele queria que elas entendessem que havia um alvo mais excelente no pensar, mais superior no pensar, que deixava todos os outros modos de pensar em uma categoria inferior. O apóstolo Paulo fala, ok, vocês estão tendo divergências no modo de pensar, mas irmãs, essas diferenças são secundárias. Tem o mesmo modo de pensar em algo mais excelente. Tem o mesmo modo de pensar no Senhor. Entenderam? No Senhor. Quem sabe lá no céu, a gente possa perguntar para Paulo, você sabia do problema? Ou para Evódia e Sinti, mas assim, quem sabe elas vão falar, não irmão, já tratamos lá na terra, está tudo certo. E a gente não vai ficar sabendo. E Paulo não contou mesmo, de fato, o que aconteceu com essas irmãs. Seja qual for o pivô de discordância entre elas, Paulo ele faz um pedido com muita ênfase a essas duas irmãs. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor pensem, tenham o mesmo modo de pensar. E agora vamos entender o que significa essa expressão, tenham o mesmo modo de pensar. Sim, Paulo ele está se referindo à unidade. Paulo está se referindo a manter a unidade. Ter o mesmo modo de pensar é manter a unidade na igreja. Mas a unidade que Paulo está se referindo aqui, ter o mesmo modo de pensar, não é uniformidade. Paulo não está dizendo para Evódia e para Sinti que vocês têm que ser iguaizinhas. Evódia, você gosta de rosa, Sinti, que você gosta de roxo. Decide aí, vocês têm que usar ou roxo ou rosa. Não. Você gosta de açaí com granola, Sinti, que você tem que gostar a mesma coisa que Evódia gosta. Não. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está estabelecendo uma uniformidade. Todo mundo igualzinho, igual lá no quartel. Não. Unidade é diferente de uniformidade. Agora vamos para uma realidade próxima nossa. Nós pertencemos a uma igreja local, a uma comunidade onde um é diferente do outro e um às vezes é bem diferente do outro. Você tem experimentado isso aqui na nossa igreja, que tem uma membresia relativamente pequena, mas se houvesse dois, os dois seriam diferentes. Somos diferentes e às vezes muito diferentes. Talvez ao olharmos uns para os outros aqui na nossa igreja, a gente encontre algumas esquisitices. É ou não é? Eu sei que você está rindo por dentro. E você lembrou daquela irmã ou daquele irmão, mas não precisa falar o nome. Tem gente que tem costumes diferentes. Tem gente que tem culturas diferentes. Tem gente que veio de outro país, está morando aqui no Brasil e está aqui na rua Paracatu, número 360, no bairro Silva Regina, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você já parou para pensar nisso? Soberanamente Deus colocou pessoas absolutamente diferentes, uma ao lado da outra aí com você. Pessoas diferentes, gostos diferentes. Tem gente que gosta de carne mal passada, tem gente que gosta de carne bem passada. Eu estou trazendo esses exemplos meio que, tão triviais, assim, meio que quase que infantis, mas para você entender que nós somos diferentes e isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado. Existem paladares diferentes. Existem pessoas que gostam de coisas diferentes e apesar dessas tantas diferenças pessoais,
Parece que juntando tudo não vai dar certo, né? Mas vai sim, já está dando. Louvado seja Deus, já está dando. A igreja está caminhando. Por quê? Porque quem garante essa unidade, quem já deu a unidade para a igreja foi o Santo Espírito poderoso de Deus. E ninguém desfaz isso, apesar do meu gosto ser diferente do seu. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando tem o mesmo modo de pensar, mas não é questão de ter gosto, isso está na prateleira de baixo. Pode ter gosto diferente, não tem problema. Agora pensa em algo excelente, algo maior. Está na prateleira de cima. Irmãos, o que nos une, o que nos faz o que nos liga é Cristo. É Cristo. Todos nós estamos ligados na videira que é Cristo. Todos nós somos um em Cristo. O nosso propósito não é sermos iguais uns aos outros. O nosso propósito é sermos como Cristo. Perceberam? Nós não estamos fazendo discípulos para nós mesmos. Nós estamos ajudando uns aos outros a sermos discípulos de Cristo. Sermos como Cristo, o nosso irmão mais velho e Senhor da igreja. A ideia não é que todos nós devamos eliminar as nossas distinções pessoais, mas que, apesar das nossas diferenças, e essas diferenças são secundárias, essas diferenças são periféricas, todos nós tenhamos em comum o mesmo modo de pensar. Qual é o mesmo modo de pensar, então? Ser como Cristo. É isso que nos une. Não é todo mundo ser palmeirense, né, Paulinho? Todo mundo ser flamenguista, fazer o quê? Ganhou ontem. Mas é nós todos sermos como Cristo. Eu me esforço para ver você e orar por você e te abençoar para que você cresça e seja mais parecido com Cristo. E você deve fazer o mesmo para comigo. Aí sim nós vamos ser cada vez mais cada vez mais unido, com o mesmo propósito. E tem um povo lá na Paracatu 360 que se esforça para ser como Cristo, louvado seja Deus. Esse é o propósito, esse era o intento do apóstolo Paulo em solucionar esse problema. Aliás, o contexto do capítulo 3 encaminha para isso. O capítulo 3 mostra que nós devemos nos esforçar para sermos como Cristo, sermos como Cristo. E quando nós deixamos de lado este modo de pensar, qual o modo de pensar? Ser como Cristo, muito rapidamente nós começamos a defender as nossas próprias agendas, a lutar por nossos direitos pessoais, a brigar com qualquer um que não concorde com a gente. Quando a gente deixa de pensar e ter esse mesmo modo de pensar, de ser como Cristo, a gente começa a exigir as pessoas serem iguais a nós mesmos. Perceberam? A gente começa a exigir, a gente muda a prateleira, a gente coloca o meu modo de pensar como prioridade para você. Modo de pensar secundário, periférico, isso que eu estou dizendo. Entenderam? Mas, por outro lado, quando a gente está focado em ser como Cristo, as nossas diferenças, ainda que existam e devam ser respeitadas, elas ficam em segundo plano e não nos dividem. Porque o nosso alvo é ser como Cristo. Ser como Cristo. E de fato, o que o nosso Salvador fez? Se Jesus ele tivesse pensado em si mesmo, da maneira como tantas vezes e tão facilmente nós pensamos em nós mesmos, Cristo não teria se encarnado. Se Cristo tivesse pensado nele mesmo, ele não teria se encarnado. Se Cristo tivesse pensado nele mesmo, ele não teria ido para a cruz. Se Cristo tivesse pensado nele mesmo, não haveria perdão para mim e para você, não haveria sacrifício de Cristo, não haveria esperança do céu para nós. E o que Cristo fez? Nós estudamos isso no capítulo 2, início do capítulo 2, lá do versículo 5 até o versículo 11. Cristo, ele se esvaziou de si mesmo, ele não exigiu o que ele tinha por direito, e ele era Deus, mas mesmo sendo Deus, ele falou: não vou usar disso para me engrandecer, para me gloriar, eu vou me entregar, eu sou Deus,
e desço à terra, e sendo Deus eu visto pele humana, isso é humilhação para um Deus que é transcendente. Ele assumiu pele humana, e não somente se humilhou ao se encarnar, mas ele se humilhou em se entregar ao vitupério, à vergonha e ao deboche, e não somente ele se humilhou ao se entregar à vergonha, mas ele se humilhou ao se entregar por uma morte, e não somente uma morte qualquer, mas uma morte na cruz, que era vergonhosa e maldita. O Deus verdadeiro fez isso. Ele se deu, ele se esvaziou, ele falou: não são os meus direitos que vão valer, eu vou fazer o que meu Pai está mandando para a glória dele e em resgate da igreja, em resgate de muitos, em seu favor e em meu favor. Cristo abriu mão daquilo tudo que ele tinha como Deus ao se encarnar. Foi isso que Cristo fez. Por isso, Paulo deixa bem claro aqui para Evódia e para Sintique e para nós nessa manhã. No Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E para tratar este problema, então, Paulo ele passa a tarefa para uma pessoa de confiança. Paulo ele precisava resolver esse problema. A carta foi levada por Epafrodito, mas na escrita o apóstolo Paulo comissiona uma pessoa, nomeia uma pessoa de confiança. Certamente essa pessoa já agia na igreja com sabedoria, no procedimento, nos relacionamentos. Era uma pessoa que Paulo sabia que poderia ser o mediador desse conflito. Não era uma pessoa, quem sabe, que poderia colocar mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira. Paulo ele nomeia uma pessoa. E qual é o nome dessa pessoa que Paulo chama para auxiliar Evódia e Sintique para se reconciliarem? Qual é o nome? Nós não sabemos. Versículo 3. Peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres. Qual é o nome dele? Não sabemos. Interessante, né? Paulo ele escreve para alguém que a gente não sabe quem é. Ele se dirige a uma pessoa em particular, mas Paulo não dá o nome, ele não diz quem é. Existem sim algumas possibilidades apresentadas por vários comentaristas desse trecho, desse versículo, e a grande maioria indica que possivelmente Paulo estava nomeando Epafrodito como sendo este auxiliador, esse fiel companheiro de jugo, esse fiel companheiro de caminhada. Por quê? Possivelmente fosse Epafrodito. Vá lá no capítulo 2, versículo 25. 2:25. Olha só o que Paulo escreveu. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador. Agora o que Paulo escreve? Companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Entenderam aí a escrita de Paulo? Conseguiram gravar alguns termos? Volta lá para 4:3. Peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Possivelmente era Epafrodito, mas nós não podemos dizer com certeza quem era, porque o apóstolo Paulo não deixou o nome. Então, nós podemos concluir que o sábio e soberano Espírito Santo não permitiu que Paulo colocasse o nome desse irmão que iria auxiliar essas irmãs Evódia e Sintique, justamente para mostrar que não é só ele, esse irmão, que pode ajudar no tratamento do problema. Porque na vida em comunidade, Deus usa uns para ajudar e auxiliar outros. Deus não designa um que é o salvador da pátria para resolver os conflitos na igreja. Paulo não escreveu o nome dele e o Espírito Santo não permitiu que Paulo colocasse o nome do auxiliar, daquele cooperador, desse irmão, justamente para que não fosse assim direcionada a solução para somente aquele nome. Nós vivemos em comunidade e nós somos chamados a um ajudar o outro.
Você encontra no Novo Testamento várias vezes a expressão uns aos outros, ou mutuamente. Para quê? Para mostrar que o auxílio para a reconciliação entre irmãos não é atribuição exclusiva de uma pessoa na igreja. Não é. Não é, por exemplo, a atribuição do pastor ter que solucionar todos os conflitos. Às vezes acontece um problema, aí a igreja, os irmãos falam, o pastor vai resolver. Não, o pastor resolve. Não é comigo, não. Nós temos que auxiliar, nós temos que ser um auxílio para o outro, para a solução dos problemas. É bem verdade que, dependendo do caso, sim, o pastor precisa intervir com a autoridade eclesiástica que ele tem. Mas isso não fica, os conflitos, os problemas não ficam sempre para o pastor resolver. Ou quem sabe para aquele irmão ou irmã mais sábio da comunidade. Vocês já viram isso? Tem igreja que tem o guru da igreja, né? Da comunidade. Ah, irmão, os problemas só aquela irmã que resolve. Ah, ela tem uma palavra certa para falar, ela tem uma unção especial. Não. Você é comissionado por Deus a auxiliar, a ajudar, a estar no corpo. Para quê? Para ajudar o outro membro. A minha mão, ela auxilia o meu braço para lavar ele. Paulo exorta firmemente os coríntios, dizendo assim, ó, vocês estão levando os problemas de vocês para os tribunais do mundo de fora, sendo que entre vocês mesmos não tem nenhum sábio entre vocês que não possa ser mediador e auxiliar nos problemas de conflito entre vocês? Olha aí que legal o ensino de Paulo, né? Não o problema. Então, o Espírito Santo não permitiu que o nome dessa pessoa fosse explicitado. Deus, ele usa quem ele quer na igreja para ajudar na solução de conflitos dentro da igreja. Com isso, então, eu encorajo você, membro de igreja, a sempre estar disponível nas mãos de Deus para ser um instrumento abençoador nos relacionamentos dentro da igreja, para ser alguém que, quem sabe, reconcilia irmãos, para ser alguém, quem sabe, promove a paz e que busca se esforçar para preservar a unidade na igreja onde Deus colocou você. Esteja sempre buscando do Senhor esse coração limpo, para que você tenha condições de ajudar quando existem conflitos, quando existem desarmonias na igreja. Deus vai usar você e você vai ser muito feliz fazendo isso. Sabe por quê? Jesus disse que eu seria muito feliz se eu fosse um pacificador. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores, não os brigadores. Bem-aventurado é ser verdadeiramente feliz. A palavra bem-aventurança, em outras, trocando num significado, é quão verdadeiramente feliz é. Portanto, quão verdadeiramente feliz é, não é aquele que fica olhando assim, estão brigando, que legal. A nossa alegria deve ser quando a gente vê paz, quando a gente vê perdão, quando a gente vê reconciliação. E quando nós estamos promovendo isso, sendo mediador disso, é melhor ainda. Não é para o nosso orgulho de jeito nenhum. Não é para que nós façamos, monumento de nós mesmos. Não é isso. Mas Deus usa você e a mim como pacificadores. Pacificadores. Você está no meio do corpo para ser um membro que auxilia para o bem do corpo, não para mutilação do corpo. E continuando o tratamento do problema, vejam que o Paulo ele revela sobre as irmãs Evódia e Sintique o seguinte, olha só que interessante, eu achei isso belíssimo, versículo 3, pois, olha só o que Paulo mostra delas, pois
juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha que lindo quando Paulo ele traz à tona as virtudes dessas irmãs. E ele traz à tona que elas já estiveram juntas um dia. Elas nem sempre brigaram. Quando o leitor da epístola chegasse nesse ponto e falasse assim, elas juntas se esforçaram comigo, quem sabe Evódia e Sintique se quebrantariam ou se quebrantaram nesse momento, falar, é verdade. O que nós estamos fazendo? Nós já trabalhamos juntas. Olha a sabedoria do apóstolo Paulo, né? Para tratar o problema. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Outra vez o apóstolo Paulo usa a palavra juntamente, percebam, a unidade é junto, juntamente, é ligado, ninguém solta a mão do outro, juntamente, com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo ele não quer requentar o assunto da discórdia, quem sabe aumentar o afastamento entre essas irmãs. Ele não jogou uma irmã contra a outra, ele não usou palavras sem sabedoria, que dependendo do jeito ou das palavras, ele poderia cutucar e abrir, quem sabe, a ferida que estava ali aberta e poderia piorar a situação e o tratamento ficaria prejudicado. Paulo ele não usa de palavras sem sabedoria. Paulo, com sabedoria dada pelo Espírito, ele usa palavras certas. Elas trabalharam juntas. Portanto, Evódia e Sintique, perdoem-se mutuamente, reconciliem-se mutuamente. Olha só que coisa linda. Paulo ele elogia e ele encoraja as irmãs. Paulo não usa palavras destrutivas. Paulo não fala assim, vocês sempre brigaram mesmo, né? Vocês nunca se deram bem, agora vocês estão brigando? Paulo, ele com palavras bem selecionadas, ele busca animar e mostrar que aquelas irmãs eram preciosas e importantes para a igreja enquanto estivessem juntas, enquanto estivessem tendo o mesmo pensamento no Senhor. Olha que lindo isso. Aqui há um exemplo belíssimo de uma disciplina ou de uma exortação não destrutiva. Nós devemos exortar o irmão em amor, com sabedoria, com graça, com misericórdia, buscando sempre a restauração, a reconciliação, temperando as nossas palavras sempre com esperança de solução do problema. Irmãos, como eu preciso aprender isso? Dependendo da minha palavra num problema de conflito, eu acabo prejudicando, piorando. Portanto, é um ensino valiosíssimo para nós. Senhor, me dê sabedoria para eu poder auxiliar da melhor forma possível para a restauração, para a reconciliação, com misericórdia, com graça. Com graça. E é isso que o apóstolo Paulo usa aqui. Paulo, muito sabiamente, ele valorizou as virtudes daquelas irmãs. Ele não ficou batendo na tecla dos defeitos, do jeito ou do trejeito delas. Não, Paulo não estava se importando com isso. Provavelmente essas mulheres, elas ajudaram o apóstolo Paulo na plantação daquela igreja lá em Filipos. E elas proclamaram o evangelho na cidade. E Paulo, ele faz questão de deixar isso bem claro. Elas são auxiliares. Essas irmãs, elas não são irmãs problemáticas, não são. Evódia e Sintique foram citadas aqui por conta dessa repreensão específica de Paulo, mas Paulo não joga elas no lixo. Paulo reconhece as virtudes daquelas irmãs e fala, elas são valiosas, elas não me dão problema, aconteceu isso, mas tem que ser tratado. E vamos correr a caminhada. E para encerrar, vamos ao terceiro ponto, então. Como evitar o problema de conflitos, de desavenças e desarmonia, ou, quem sabe, na pior das hipóteses, a facção entre grupos de irmãos na igreja. Veja a parte final do versículo 3, diz assim, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes, agora lê aí, cujos nomes, nome de quem? De todo mundo que está aí, inclusive Evódia e Sintique, Clemente, o cooperador auxiliar que foi incumbido de resolver o problema. Então, o nome de quem? De todos esses.
cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, é verdade que nós estamos lidando com pecadores. Sim, é verdade, nós estamos lidando com pecadores. Você, todo domingo de manhã, senta do lado de um pecador e tem pecador na frente, atrás, de um lado do outro. É gente falha, é gente pecadora. Mas nós temos que ter a consciência que nós somos crentes, que nós somos irmãos, que nós somos pessoas salvas pela graça de Deus, que nós somos membros do mesmo corpo e que todos nós, sem exceção, estamos no processo de crescimento, nós estamos no processo de amadurecimento, nós estamos nesta corrida, como nós vimos no capítulo 3, corrida rumo a Cristo Jesus, à perfeição e à vida eterna. Portanto, ter essa consciência que você é o meu irmão, você é minha irmã, que nós fomos unidos em Cristo pelo Evangelho, eu preciso ter maturidade e aprender a esperar o seu crescimento e vice-versa. Quando eu começo a exigir crescimento de alguém, eu começo a ter sentimento de discórdia, passo a ter desentendimento, passa a ter desarmonia e caminha para a facção, para a divisão. O apóstolo Paulo está mostrando, todos nós somos pecadores, sim, mas você tem que ter a consciência que você está lidando com um salvo pela graça. E Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida, por mais complicado e esquisito que nós sejamos um para com os outros. Como é difícil nós entendermos isso, né? Nós queremos, que nem o pastor Newton já ensinou aqui, nós queremos que o crescimento seja como um pé de feijão, né? Põe o feijão, amanhã já brota, na semana que vem está um pezinho grande, só que na outra semana morre. Nós temos que entender que Deus está agindo na vida de cada um, soberanamente. Um crescimento próprio de cada um. Mas você tem que entender que o nome da pessoa que está aí do seu lado está escrito no livro da vida. É seu irmão que está aí. É sua irmã que está aí. Por que você vai dividir por coisa pouca, ou por pequena, ou por gostos, ou por vontades, ou por coisas secundárias, sendo que o primordial, o fundamental é nós pensarmos, termos o pensamento, modo de pensar no Senhor. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Louvado seja Deus. E todos nós, com a graça de Deus, chegaremos lá. Todos nós. Não pelo nosso esforço, mas por aquele que fez isso por nós. E chegaremos lá. Nenhum há de faltar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O nome do Rodrigo se encontra no livro da vida. O nome do Roque se encontra no livro da vida. O nome da Isa se encontra no livro da vida. São meus irmãos. E a gente precisa então ter sabedoria, maturidade para nós lidarmos uns com os outros e ajudarmos o crescimento, não nos dividirmos. A gente precisa ter essa esperança. O nome de cada um está no livro da vida. Por quê? Tendo essa esperança de que cada um de nós estará lá, nós precisamos treinar aqui como nós vamos agir lá. Se nós estamos treinando aqui brigar, nós não estamos treinando para estar no céu. Porque no céu nós não vamos brigar. Nós temos que treinar aqui como nós vamos viver lá. Por isso que a gente tem que buscar do Senhor. Senhor, me dê sabedoria, maturidade, crescimento de como lidar com o meu irmão, que é tão diferente de mim. Mas não importa, Senhor, ele é seu. O Senhor comprou o meu irmão com o seu sangue. Então, Senhor, eu quero pensar no Senhor, apesar das diferenças. É isso que Paulo está mostrando para essas duas irmãs, para a igreja e para nós, nesta manhã, pelas Escrituras Sagradas. Eu concluo, então, dizendo que o problema da discórdia, desses desacordos, dessa divisão que existiu lá em Filipos e às vezes existe entre nós, é difícil de resolver, não é?
é difícil de resolver. Tem hora que às vezes você, pode acontecer de ver que há problema entre pessoas, discórdia entre pessoas, e você fala, não sei nem por onde começar. Você já se deparou nessa situação? Não sei nem por onde começar. É difícil. É mais fácil falar em unidade do que viver a unidade. É mais fácil. Preservar a unidade é difícil para todos nós. Justamente por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela é tendente à discórdia, ela é tendente a sentimento faccioso, ela é tendente a exclusivismo. Mas nós somos chamados para viver no corpo, nós somos colocados no corpo, nós somos colocados numa igreja, na comunidade. E nós somos chamados a nos esforçarmos para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, como Paulo escreveu aos Efésios. Portanto, eu quero deixar uma palavra de encorajamento e de esperança para você nessa manhã. Alguém orou, e a oração desse alguém sempre foi poderosa e ainda é poderosa e eficaz, e esse alguém orou para que a unidade entre nós não somente fosse estabelecida, mas permanecesse. Jesus orou por nossa unidade. E você acha que o Pai não vai conceder esse pedido do Filho? Abra lá João, capítulo 17, na oração sacerdotal. João, capítulo 17, versículo 11. Jesus orou assim. João 17, 11. Oração de Jesus. Já não estou no mundo, mas eles, quem? Os discípulos, todos aqueles crentes seguidores de Jesus, eles continuam no mundo. Aqui você pode colocar nós, a igreja. Nós estamos no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Jesus orando para o Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Agora veja, para que eles, todos eles, sejam um, assim como nós somos um. Irmãos, Jesus orou por nós, e você acha que o Pai não vai atender o pedido do Filho com relação à unidade da igreja? Com certeza Ele já atendeu. Deus, Ele já derramou abundantemente pelo Espírito a bênção da unidade na igreja, e Ele nos usa para nós mantermos, para nós preservarmos esta unidade diante de tudo que nós vimos aqui nessa passagem de Filipenses 4, 2 e 3. Deus usa você e a mim para nós preservarmos a unidade. Preservarmos a unidade, não afetarmos a unidade. E com certeza Deus, pelo Espírito, Ele vai soberanamente agir para tratar qualquer manifestação que possa prejudicar ou atrapalhar a unidade da igreja de Cristo. Você crê nisso? Claro que vai. Deus vai tratar. Deus vai agir quando existe algum foco de divisão que acaba prejudicando o corpo de Cristo. Claro que vai. Mas que nós não sejamos aqueles que estão promovendo a divisão no corpo de Cristo. Os nossos corações então se enchem de alegria, de segurança e de esperança em Cristo nesta manhã, porque Ele cuida da sua igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é dele, a igreja é do Senhor, o corpo é de Cristo. Portanto, nós devemos todos ter o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja, no nome de Jesus. Amém. Pai Santo, assim como o teu Filho, nosso Senhor, orou, e o Senhor atendeu ao pedido do Filho, nós, nesta manhã, humildemente pedimos: Senhor, nos capacite a nos esforçarmos diligentemente por preservarmos a unidade do Espírito na igreja pelo vínculo da paz. No nome de Jesus. Amém.